Hoje, domingo, dia 27 de outubro. Gente, hoje foi o dia do caos na fazenda, tá, gente? Caos o dia inteiro. O Zac desistiu, a Fernanda desistiu, foi um chororô, foi ali o Zé Love perdendo a cabeça, foi a Vanessa quebrando itens do cenário e não levaram punição por isso, tá? E aí foi a maior coisa ali dentro da fazenda, que só estão fazendo a prova de fogo agora, nesse momento que eu tô falando com vocês, tá? E o pior é que o negócio ali ainda tá bastante pesado, esse clima. E não vai baixar tão fácil assim, né? Porque ficou muito na cara e muito evidenciado a divisão da casa agora. Ficou ali o G4, que vocês sabem, o Sasha, o Yuri, o Gui e a Luana. E os outros que eram 14 agora viraram 12. E os outros 12 do outro lado. Porque agora, gente, a situação é a seguinte, tá? O que é que desencadeou tudo isso? Eu vou resumir isso em pequenas palavras para vocês, tá? A produção analisou as imagens e comunicou a todos eles que não houve agressão. Tanto da parte do Sasha com relação à Fernanda, tanto da Fernanda com relação ao Sasha. Como não houve agressão, não havia motivo para a expulsão do Sasha. Só que, vocês sabem, eles não aceitaram essa explicação da produção. E aí rolou uma série de coisas que nós não sabemos. Sabe por que nós não sabemos? Porque hoje, boa parte do dia, para quem estava assistindo o Play Plus, eles só mostraram o pasto. Eles só mostraram o pasto ou a piscina. Nós passamos horas assistindo o pasto ou a piscina. Sério mesmo, tá, gente? Foi o dia inteiro assim. Eles passaram uma parte da manhã mostrando pra gente e a tarde toda foi praticamente o pasto ou a piscina, alternado nos 6 sinais lá ali do Play Plus. Então nós não sabemos exatamente o que foi que aconteceu nesse intervalo aí de 6 horas, porque não mostraram mais nada. Tá? A última coisa que mostraram pra gente foi o seguinte, tá? O que nós sabemos, tá? Eu vou contar pra vocês como tudo começou, tá? Como as coisas foram desencadeando ali, como eles receberam o aviso da produção e como as coisas se encaminharam ali para que a Fernanda e o Zac desistissem da fazenda. Mas o grande problema, assim, o gatilho central foi a produção ter chegado à conclusão de que não houve nenhuma agressão. E eu já havia falado para vocês que aquele vídeo que nós mostramos, ele não era conclusivo em nada sobre agressão. Ele não era. E não tinha mesmo como ser. Primeiramente, no nosso caso aqui, como espectadores, a qualidade que a gente tem não é das melhores. Não dá pra gente apontar naquele vídeo quem bateu em quem. E aparentemente, nem a Record tem esse vídeo em melhor qualidade. Aparentemente, nem a Record também tem em outro ângulo. Então não dá pra gente realmente saber como é que esse vídeo foi feito. Não dá pra saber a qualidade que eles têm lá. Mas eles analisaram as imagens e viram que não houve agressão nem de um lado nem do outro. Mas ainda assim, as meninas insistiram nessa narrativa. A Babi segue na narrativa de que o Sasha é um agressor de mulheres. As meninas ali, a Camila e tal, continuam na mesma narrativa também. O Zé Love não gostou nem um pouco disso, continua também nessa narrativa. Então, gente, o que isso pode acarretar ali para eles? A virada de jogo total, ou seja, por mais errado que o Sasha esteja, e obviamente ele está errado em muitas coisas, porque ninguém é perfeito, não existe perfeição em nada do que a gente faça na vida, mas a partir do momento que todo mundo está acusando ele de ser um agressor de mulheres, a partir do momento que todo mundo está acusando ele de ser um cara abusivo e tal, as pessoas tendem a colocar ele no colo, tendem a criá-lo e tendem a levá-lo para a final. E tende a consolidar o favoritismo dele. E é basicamente isso que a gente vai ver acontecer a partir de agora.
tá? Eu acho muito difícil que haja um rebosteio aí e que o Sasha perca esse favoritismo. Acho dificílimo, tá? Que a gente veja isso acontecendo. Acho dificílimo que nós vejamos o Sasha perder o favoritismo dele nesse momento. Talvez se ele fizesse uma grande de uma merda, ele teria que fazer uma grande de uma merda ali para que esse favoritismo dele seja perdido, para que ele realmente consiga se dar mal ali e no fim das contas o cara perder o prêmio da Fazenda. Até agora, nesse momento aqui, faltando aí 1 mês e meio para o programa acabar, o grande favorito para o final é o Sasha, tá? O grande favorito para vencer é o Sasha. O grande favorito que vai levar a Fazenda é o Sasha. Mas as pessoas que desistiram foram justamente a Fernanda e o Zac. Deixa eu só pegar uma imagem dos dois aqui, né, gente? Porque os dois arregaram. E assim, vamos ser sinceros com relação aos dois, tá? Os dois, eu achei que foi, assim, os dois para arregarem foi feio, tá? Não havia necessidade desse arrego tão feio que os dois deram ali, tá? Sabe por quê? Porque assim, você tá ali participando de um programa desses, você tá ali, assinou um contrato para participar de um programa assim, e aí você acaba saindo da forma que você saiu ali. Eu tô só pegando uma imagem deles aqui que eu esqueci de pegar para mostrar para vocês. Você sai de um programa desse com uma imagem extremamente arranhada. A Fernanda, por exemplo, ela saiu gritando ali que ela faz 2 milhões de reais por mês, que ela não precisava desse dinheiro, que ela não precisava de nada dessas coisas. E muita gente se pergunta, então, por que ela estava lá, né, gente? A Fernanda estava lá, basicamente, por causa da visibilidade que o programa dá. Ainda que a Fazenda não esteja lá em seu melhor momento de audiência, eles estão ali para ter maior visibilidade, né? Eu nem imaginava que seria possível a gente ver esses dois aí desistindo de uma forma tão, mas tão covarde, né? Para eles mesmos. Foi um arrego terrível para eles mesmos, né? Foi horrível isso aí. Olha aí a imagem da vergonha que ficou para os dois. Arregaram feio nessa temporada. E tudo porque eles não tinham razão na reclamação deles. Mas vamos lá explicar melhor essa história para vocês, tá? Vamos começar do começo. Vamos começar aqui do começo, tá, gente? Eu vou começar hoje com o vídeo, tá? Porque, assim, os vídeos, eles mostram como as coisas começaram aqui do comecinho. A história vem do comecinho aqui, da manhã. O que foi que aconteceu hoje? Vocês sabem, teve o trato normal dos animais e tal. Isso aí aconteceu normalmente, sem maiores intercorrências, sem maiores problemas. Mas depois que o negócio já tinha terminado ali do trato dos animais, por volta ali de umas 11 horas da manhã, umas 10h30, 11 horas da manhã, começou uma série de provocações. Primeiramente do Fernando com relação ao Sasha, tá? O que é que aconteceu? O Fernando saiu ali da sede, ó, vocês estão vendo ali o Fernando. Ele saiu ali da sede e ele foi atrás do Sasha e até usou aquela frase clássica da JoJo. Tá no spa? Tá pensando que isso aqui é um hotel? Olha só aí o resto da cena para você ver, tá? Vamos voltar um pouquinho a cena para você dar uma olhadinha aqui junto comigo. Tá no spa esse cara, folgado pra caralho. Falando aí do Sasha. Só que o Sasha, nesse momento, ele não tava aí, né? Ele não ouviu isso. Mas quando eles voltam ali, o negócio fica pior, o negócio vai piorando mais e vai... Vamos dizer assim, a situação vai piorando cada vez mais. Porque a situação ali as pessoas começam a uma gritaria e uma discussão, porque o Fernando começa a falar um monte de coisas
O Fernando começa a trazer um monte de outras coisas ali e um monte de discussões envolvendo os últimos acontecimentos da casa. Em especial ao que havia acontecido no último fim de semana, tá? Com relação ao... gente, deixa eu só trazer a última notícia aqui para vocês antes da gente continuar, tá? O Zé Love acabou de ganhar a prova de fogo, tá? Ganhou os 2 poderes aí da prova de fogo. O Zé Love ganhou no lugar... Ele fez a prova no lugar da Flora, tá? E aí ele ganhou a prova de fogo. E obviamente já entrou no quarto ali pra coisar o Sasha, né? Já pra cair em cima do Sasha, pra chamar a atenção ali do Sasha. E sim, o Zé Love, ele tava realmente bom na prova. O Zé Love tava realmente bom de prova, tá? Ele realmente tava bom. O Zé Love foi melhor nessa prova. O Zé Love, ele realmente tava assim muito atento. Parece que quanto mais ele tava estressado ali, mais fogo ele queria fazer. Deixa eu mostrar um trecho dessa prova para vocês, tá? Eu tenho aqui um trecho dela. Como é que era essa prova de fogo aí, tá? Só para vocês entenderem melhor. Rapidinho. Deixa eu pegar aqui o vídeo desta prova. Deixa eu pegar aqui o vídeo, que aí vocês vão entender mais ou menos como era esta prova de fogo, tá? Gente, rapidinho aqui, trazer aqui os vídeos da prova de fogo. Aplicativo é assim mesmo, né? Às vezes dá alguns erros aqui, aí a gente tem que clicar em algumas coisas aqui, tá? Complicação danada essa, mas uma complicação. Mas tá aqui, tá? A prova de fogo era isso aqui. Eles tinham que pegar e incestar 8 bolas, passando aí por esses obstáculos. Eles subiam aí, ó, você tá vendo? O Zé Love sobe aí nesse negócio e coloca uma bolinha ali. E aí eles pegam essa bolinha com esse bastão ali e vai passando a bola pelos obstáculos até incestá-la aí. Eles tinham que fazer isso durante 8 vezes. Eles tinham que incestar isso 8 vezes, tá? Vocês estão vendo aí que basicamente o Zé Love, nesse primeiro corte aí, ele já tinha 3 bolas incestadas. E quando termina esse corte aqui, que a gente está avançando rápido, o Zé Love, ele já tinha 4 bolas incestadas. Então ele estava sendo o mais rápido mesmo, tá? Basicamente, o Zé Love venceu essa prova já no primeiro corte, tá? O Zé Love já era o dono desse lampião ali. Parece que quanto mais ele fica mesmo estressado, quanto mais chateado ele fica, mais ali o negócio fica bom para ele, tá? E só falta a gente saber a baia, tá? Que eu tô recuperando aqui a informação da baia, tá? Quem é que ficou na baia? Mas aparentemente a baia ficou ali com quem perdeu a prova. E aí os perdedores da prova foram o Fernando, a Luana, o Albert, o Sidney e a Camila. Só que não dá para ser os 4 ali, né? Então provavelmente eles tiveram que decidir em consenso como as coisas ficariam. Acredito eu que a Luana não ficou, preferiu ficar na baia para evitar a votação. Acredito eu, tá? Não sei ainda como foi que ficou a baia, tá? Não sei ainda. Não sei ainda como é que as coisas estão, tá? Eu tô recuperando aqui as imagens, tô vendo aqui como as coisas ficaram, tá bom? Mas vamos acompanhar aqui, enquanto isso eu vou trazendo essas informações para vocês, tá? E aí, no meio disso, lá, o Fernando... Voltar à história que a gente estava contando para vocês. Aí o Fernando começou a discutir ali com o Gui, começou a discutir ali com o Yuri, e vocês sabem, é uma discussão pelo que tinha acontecido do dia anterior. Olha só. Não pode. E você ficou do lado dele. Pode. Você é um hipócrita. Não venha falar disso não, hipócrita. E aí eles estavam falando ali exatamente que o Fernando tinha ficado do lado do Zé Love e que ele era um hipócrita. E aí o Fernando disse que eles que eram hipócrita porque eles estavam do lado do Sasha, que tinha agredido uma mulher e tal. Então ficou nesse vai e vem de quem tinha agredido o quê e tal. E ficou uma gritaria, gente, uma gritaria.
um finalzinho da manhã. Foi um saco a gente ter que ouvir isso, tá? O Yuri, basicamente, o Gui e tal, eles repetem muito as coisas, como todo mundo faz ali, tá? Então é chato demais a gente ter que ouvir isso. Mas foi um dos momentos de tensão. E foi um dos momentos que foram culminando com o resto do dia, tá? Porque as coisas foram se encaminhando. Aí a Fernanda entrou no meio da discussão também. Olha aí o que a Fernanda disse. Eu me meto porque eu sou amigo dele, vocês fazem injustiça. Te chamou na conversa. Mas não precisa me chamar, querida. Se eu ver uma injustiça com meu amigo, eu vou me meter e ponto. Grandão bobão. Ponto final. E aí continuou lá a Fernanda passando, provocando o Yuri. Aí ela dizendo que não era pra ele se meter no meio da confusão. E aí ele disse que enquanto tiver uma injustiça com o amigo dele, ele ia se meter sim. Que enquanto tivesse uma injustiça ali, enquanto as pessoas estivessem falando do amigo dele, ele ia se meter sim e tal. E foi toda uma provocação que eles estavam tendo. O clima da casa, gente, já estava tenso nesse final da manhã. E foi piorando, tá? Foi piorando demais, porque o grupo ali, o grupão, começou a exigir de fato que a produção tomasse algumas atitudes com relação ao que eles estavam esperando e o que realmente não veio a acontecer, tá? O que aconteceu depois dessa discussão toda foi justamente o Sasha jogar algumas verdades ali na cara da Camila, na cara da Flora, sobre essa hipocrisia e essas pautas que elas levantaram também. Olha só o que ele falou ali, tá? É só um trechinho, não posso passar tudo, mas é só um trecho para vocês sentirem aí como o clima ficou pesado. Olha só. Falou assim, ó, isso é legal pro teu filho ver. Foi isso que ela falou. Foi o que ele falou no Faro. Foi o que ele falou no Faro. Ele tá jogando o filho dele em tudo que é história aqui agora. Foi ele que trouxe o filho dele, ninguém colocou o filho dele na roda. E ninguém falou mal do filho dele. Ele colocou o meu pai na roda e falou o nome do meu pai na roda. E ninguém falou mal do filho dele. Falou que meu pai tinha vergonha de mim e falou depois que ele chamou a Loura de imunda, de não sei o que, de escrota. Tá bom, gente. Falou o nome do meu pai no dia da roça e quer pedir respeito? Tá errado, né? De família não se fala, quando falaram da minha. E aí começou tudo, as meninas ficaram caladas, e aí eles continuaram falando ali e tal. As provocações, gente, continuaram ali por todas as partes, tá? E todos os dois lados estão errados nessa questão, gente. Não tem um lado certo, não tem uma pessoa que seja santa aí dentro dessa fazenda. Não, Zé Love não tá certo, o Sasha não tá certo, nenhum dos dois lados está certo, tá? Mas por que o público tá comprando o lado do Sasha e não o lado do Zé Love? Porque o Sasha tá sendo bastante atacado. Essa é a diferença, tá? Por isso que o público tá comprando o Sasha. Só por isso. Mas enfim, continuaram aí todas essas construções de narrativa, como a gente chama. E aí lá fora, a produção ali já tinha avisado para eles. Meio que houve uma reunião ali entre eles, tá? Ali, e o Sidney foi lá pra fora, é porque o vídeo tá fora de ordem, depois eu volto naquele vídeo, tá? A produção ali, eles estavam sentados ali, aí o Sidney decidiu que ia provocar o Sasha, e aí se sentou ali do lado do Sasha, e aí ele disse, quero ver se você disse que eu não posso sentar aqui do seu lado, e aí ele senta do lado do Sasha. E aí eles estavam conversando, param de conversar. E aí o pessoal lá do grupão, né, para de falar e presta atenção no que o Sidney vai fazer. Os meninos estavam tomando café e tal, mas o Sidney continua ali e eles param de conversar. Até que chega uma hora, né, que o Sidney continua com a provocação dele e sobe o nível, que é o quê? O Sidney, basicamente, pega o requeijão que o Sasha estava comendo, enfia o dedo nesse requeijão e aí bota de novo ali dentro e fala, bom café da manhã para você, Sasha. Olha só aí o que ele vai fazer. Depois ele se levanta, né, e parte para uma provocação ali com o Sasha. Mas esse momento já tinha sido em outra parte, tá? Outra parte dessa manhã caótica. Olha só aí o que ele falou. Cheio de medo de você, Sidney. Que não reconhece. Realmente é uma grande admiração. Pelo contrário, todos os erros que eu tive eu admiti. Você não admitiu nada que você fez, Sasha, de verdade. Porra. Você pode escolher jogar da forma que você quiser, mas você negar as coisas que você faz, pra mim,
É uma coisa que eu não aceito. E aí continuou essas provocações. Gente, isso tudo é o mais do mesmo, tá? Vocês sabem que a gente vem sempre falando desse mais do mesmo aqui. Mas o principal que levou a toda essa provocação foi isso aqui mesmo, tá? O Sidney pegando o requeijão do Sasha, metendo o dedão dele ali e depois devolvendo e mandando ele tomar um bom café da manhã. Olha só. Um café da manhã, Sasha. Aí vocês sabem, o clima esquentou mesmo de vez, o negócio foi piorando cada vez mais. E aí, vocês já sabem, aquele clima de provocação, o clima ficou pesado de novo dentro da casa, a situação ali não foi melhorando, a situação ali não foi passando e tal. E aí veio uma provocação, tá? A última imagem que a gente teve aqui foi justamente essa aqui, tá? Que foi uma provocação. Que provocação foi essa? O Zelov estava dizendo que ele não queria ver de novo o Sasha, o Yuri, o Gui, a Luana e qualquer outra pessoa ali dentro falando do filho dele, que ele não é um bom exemplo para o filho dele e tal. Essa imagem foi a última imagem que nós vimos no Play Plus antes da gente passar a tarde inteira sem ter conteúdo para mostrar, tá? Essa foi a última imagem que eles exibiram pra gente. Olha só aí como o clima já estava tenso e pesado. Vejam só. Se tu fala do meu filho que eu arrebento a sua cara aqui agora, eu quero que se dane, meu irmão, prêmio. É o que eu te quero que se falei, dane, prêmio. Arrebenta, rapaz. Então fala. Não vale a pena. Então fala. Não vale a Fala, pena, Zé. fala. Não Fala vale que a eu vou pena, te Zé. arrebentar. Eu falo de você. Fala, Não vale a se pena, você Zé. fazer o treininho? Sim, aí depois, gente, cortaram ali pra casinha da árvore, onde estava o Gui e o Yuri. E aí eles entraram correndo dentro da casa, né? Porque a confusão, a gritaria já estava muito grande ali. Aí depois disso, gente, o negócio só foi piorando, tá? Porque aí colocaram de novo a imagem da piscina e o negócio ficou ali por horas e horas e horas, a gente vendo aquela piscina ali, a gente vendo as coisas acontecerem ali, até que a produção resolveu mesmo intervir. A produção, de fato, entrou e falou com eles. Só que a produção falou com eles o seguinte: eles analisaram as imagens. Isso aqui, gente, deixa eu dizer o seguinte, tá? Eu tô pegando as informações deles próprios, das conversas que eles tiveram lá dentro. Não houve um comunicado oficial da Record informando isso. Não houve um comunicado oficial da produção informando isso, tá? Eu peguei a informação das conversas deles. Da Flor comentando, das meninas comentando e tal. Foi assim que a gente foi montando esse quadro aqui. Essa informação foi o seguinte: a produção falou com eles e informou a eles que não havia motivos para expulsão de ninguém, não havia motivos porque eles analisaram as imagens, não houve agressão por parte do Sasha com relação à Fernanda e não houve motivo de expulsão por parte da Fernanda com relação ao Sasha, tá? O que isto significa, só para deixar claro, não houve agressão. Houve um abuso, de fato, ali. As pessoas estavam num clima ali exagerado, as pessoas estavam ali muito, mas muito passadas dos dois lados, tanto faz, de um lado quanto do outro, mas nenhum deles estava num coisa de chegar perto de uma agressão. Ah, mas eu vi aquela imagem, a Fernanda faz assim no pescoço dele. Gente, aí eu falei pra vocês que naquela imagem a Fernanda pega assim no colarinho dele, ela não pega na pele dele, ela não encosta na pele dele, ela encosta na roupa, no colarinho, tá? Não é nele, ela encosta na roupa dele. Então, não dá para afirmar com 100% de certeza que isso seria ou se encaixaria numa agressão. Só para deixar isso aí também bastante claro para vocês. Eu afirmei isso e foi isso que a produção aparentemente disse para eles também, tá? Porque quando eles saíram de lá, eles questionaram isso, especialmente a Fernanda,
que ficou bastante chateada. Olha aqui o momento que eles receberam a informação aí da produção. Olha só. O áudio tá um pouquinho ruim, mas eu vou explicar para vocês o que elas dizem aí. Elas saem aí batendo palma e dizem que a produção passou pano no Sasha. Batem palmas aí, dizem que a produção passou pano em cima de um agressor. Dizem que a produção tá passando pano em cima de um agressor de mulheres. Falam uma série de coisas aí sobre o programa. No fim das contas, tá? O que isso leva a compreender? Que eles não aceitaram o resultado que a produção chegou com relação ao que havia acontecido na noite anterior, tá? Então, o que a gente já sabe aí do que aconteceu, tá? Vamos lá concluir essa história. As meninas e todos eles ficaram bastante chateados com o que se passou ali. Muito chateados. Aí o Zé Love falou, já que não tem regra, vamos criar nossas próprias regras aqui. Já que não tem regras e tal, vamos fazer as nossas próprias regras, enfim. Eles ficaram falando disso aí, gente, por várias e várias horas, tá? Porque essas, assim, foram das poucas imagens que a gente teve ao longo dessas 6 horas, assim, de meio-dia até mais ou menos umas 6 horas da tarde, 18 horas, quando o sinal já foi normalizado. Uma das poucas imagens foi essa, quando eles estavam ali do lado de fora falando disso. Então eles ficaram ali falando, conversaram horas e horas sobre isso lá dentro. Aí a Fernanda disse que ela não precisava desse dinheiro, porque ela fazia 2 milhões de reais aqui fora, que ela ganhava 2 milhões de reais todo mês, que ela não precisava disso. Olha aí, eu vou mostrar um trecho deles aí falando sobre isso, tá? Eles estavam realmente pé da vida com toda essa situação que a produção concluiu. Olha aí um trechinho para vocês ouvirem. Prestem atenção. É mesmo dia pesado, não. Pelo amor de Deus, velho. Então vocês veem, né? A produção ali, como chegou à mesma conclusão que nós já havíamos chegado aqui no canal, basicamente eles viram que não havia motivo, só que o grupão não aceitou a posição oficial, e aí o negócio, gente, foi piorando, o negócio foi piorando ali, mas aparentemente, gente, não havia motivo algum pra, assim, a Record ficar a tarde toda com essa imagem dessa piscina aí. Não havia motivo algum para eles ficarem o resto do dia aí, tá? Não havia esse motivo, não havia necessidade deles mostrarem, porque ficou, gente, a tarde inteira isso aí. A gente viu isso aí o resto da tarde, hora com áudio, hora sem áudio. Ó. Ó, você percebe ali que horas e que partes o Zé aparece, você ouve ele falando, aí depois eles cortam o áudio, e aí fica nisso que a gente realmente não entendeu essa história toda. Por que eles cortaram esse sinal? Por que a gente passou uma tarde toda ouvindo isso? Porque foi só isso que aconteceu, gente, a tarde toda. Tá? E a gente, como cliente do Play Plus, a gente até se sente lesado, porque a gente paga o Play Plus. E ele é um serviço relativamente caro pelo pouco que ele oferece. Se ele oferecesse mais conteúdo, eu nem acharia tão caro. Mas assim, você paga R$18,90, basicamente só para ver a Fazenda. É só para isso que você paga. No máximo ali, a Grande Conquista, o Power Couple, quando eles estão passando. Mas fora isso, você não vê muita coisa. E ficou a tarde toda nisso aí. Ora revezava nisso, ora revezava o pasto. Até que chegou um momento ali, que era umas 3h30, quase 4 horas da tarde,
quando a Adriane Galisteu entrou ali para avisar qual era o poder da chama escolhido pelo público, tá? Foi basicamente o poder A, tá? E ficou isso aqui, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Foi isso aqui, gente, a tarde inteira. Isso aí que vocês estão vendo. Não tinha áudio, não tinha nada, só passava essas imagens aí, a gente ficava se perguntando. Playboyzeiros de plantão, tô aqui para revelar em primeira mão qual o poder laranja dessa semana. E dessa vez, venceu a opção A, e eu adorei, viu? Hoje não terá resta um. Você deve indicar 3 peões e o fazendeiro decide quem é o quarto roceiro. Para deixar esse bichão... Adriane Galisteu entrou assim como quem não tinha nada assim a ver com a situação, né? Ficou assim o resto da tarde. E aí voltou pro pasto, voltou pra piscina. Teve um momento ali que apareceu a Flor falando ali sobre algumas atitudes que o pessoal estava tendo dentro da casa, especialmente ali da Vanessa, que ela não concordava, que a Vanessa ficava instigando as pessoas ali. E nesse momento que a Adriane Galisteu também entrou para conversar com eles, com a gente, aliás, a Adriane Galisteu também falou que a prova de fogo de hoje exigia um pouquinho de agilidade, exigia também um pouquinho de jeitinho, porque você tinha que passar ali por aqueles obstáculos para conseguir chegar aonde precisava chegar. Então, é o que eu falei para vocês. A gente ficou assim, sem nenhum tipo de transparência. A gente não sabe o que aconteceu na Fazenda hoje. A gente não sabe, a gente ficou no vácuo a tarde inteira, sem conteúdo. E aí eu fico trazendo essas informações para vocês, gente, do que eu consegui reunir de informações ao máximo aqui para vocês, tá? Isso foi o máximo que eu consegui reunir, o máximo que eu consegui trazer para vocês, tá? Algumas coisas assim que a gente trouxe foi isso aí. O pessoal reclamando ali da produção, o pessoal reclamando das atitudes ali que a produção estava tendo. Algum momento aqui e ali que eu consegui procurar em algum outro perfil ali, tentando entender, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça para tentar montar esse quadro aqui para vocês de como é que as coisas aconteceram ali dentro daquela fazenda. Uma parte, inclusive, tem a ver com essas provocações que aconteceram de manhã, mas o principal mesmo tem a ver com o que aconteceu ontem à noite, sobre se rolou ou não rolou a agressão. E me parece que a Fernanda e o Zac, eles ficaram muito, mas muito envergonhados do que eles acusaram aí, especialmente porque os dois foram muito enfáticos nessa defesa. Mas muito mais do que eles, outra pessoa que foi muito enfática nessa defesa foi a Babi. E a Babi, ela desabou quando a Galisteu avisou ali, quer dizer, a Galisteu não, né? Quando a produção avisou que a Fernanda havia desistido, né? Olha aí um outro trecho desse outro momento que eu não sei exatamente quando foi que aconteceu, mas não foi durante a tarde, porque isso aí já era um outro momento em que eles estavam conversando aí sobre o que a produção havia decidido com relação ao que tinha se passado na noite anterior. Olha só. Está proibido espaço aéreo até para drone. Eles jogam estúdio, agora que eles viram que tem um aval para isso, daí que eles vão, ó. Exatamente, agora que passaram o pano para ele, passou o pano para ele. Eles estavam falando o quê? Que agora que a produção passou um pano pro Sacha, que a produção passou um pano pro G4, eles vão se sentir livres para piorarem as provocações, para caírem em cima de todas as provocações ali, para fazerem o que eles acharem que eles devem fazer. Então assim, vocês veem que eles não aceitaram o que a produção havia decidido, eles não aceitaram em nada aí o que a produção havia dito para eles, tá? Nada, não aceitaram isso aí, e aí ficaram nisso e naquilo, e depois de novo o pasto ficou no pasto, ficou na piscina o resto da tarde. Aí a Flor foi reclamar ali, por exemplo, das atitudes. Esse foi um trechinho durante esse momento que a gente ficou no vácuo, em que eles deixaram passar algumas imagens. Teve um outro momento que eles passaram, mas esse não teve áudio, que foi do Zé Love, acho que estava o Zé Love, a Gisele e a Flor.
Acho que estava o Fernando também, acho que eles estavam ali na cozinha, alguma coisa. E parecia que estava tudo calmo, que o Zé Love estava com uma vassoura na mão e ele estava limpando ali. Então parecia que não tinha acontecido nada de tão grave ali dentro. Mas aí depois, né, pareceu que no meio desse vácuo todo, o Zack de fato entrou ali, desceu e bateu o sino. E aí, nesse vácuo todo, a gente ouviu a Flor conversando com o Albert. Ela estava falando de atitudes de pessoas que ela não gostou. Por exemplo, ela falou que ela não gosta muito de algumas das atitudes do Zé Love em algumas discussões, a forma como ele provoca as pessoas, ela disse que ela não gosta muito disso, mas ela falou também que ela não gosta de algumas das atitudes da Vanessa. Ela disse que algumas das atitudes da Vanessa acabam também piorando as coisas, como ela fala nesse cortezinho aqui. Olha aí o que ela diz. Vamos lá não fazer sabe nem isso. onde é o norte. E fica instigando. Ela não joga e quer ter. Fica quer instigando. fazer barraco pensando que tá jogando. E fica instigando. Ela pensa que esses tipos de coisas que ela contra o faz programa. vai contribuir pro jogo dela. Eles estavam falando aí da Vanessa, meteram pau na Vanessa, mas não foi só da Vanessa, tá? Mas falaram muito nela, que ela ficou instigando as meninas ontem e tal. E de fato a Vanessa ficou instigando, tá? Ela foi uma das que ficou instigando. E aí o negócio entre elas foi ali, porque ela ficou... E hoje, né, depois que eles confirmaram que a Fernanda tinha batido o sino e tinha desistido do programa, ela quebrou um vaso e gritou, Fernanda, Fernanda, Fernanda. E olha que elas nem eram tão amigas assim. Mas foi engraçado de ver a Vanessa gritando assim, né, pela Fernanda. Foi bastante engraçado. Mas assim, esse foi um dos raros momentos nessa hora que eles cortaram aí tudo. Aí depois voltaram a botar de novo lá a câmera no pasto, voltaram a botar a câmera de novo ali na piscina e a gente ficou no vácuo por mais algum tempo. Até que quando voltaram o vácuo aí, voltou essa imagem aonde já dava para perceber que tinha alguma coisa acontecendo ali. Nessa imagem vocês vão perceber que eles estão chorando e aparentemente a Gisele concluiu que o Zack tinha ido embora. Depois eles perceberam que ele foi mesmo, porque ele tinha entrado no closet e não tinha voltado mais. Olha só esse trecho aqui. Ele pode voltar, pode. Vai que ele volta. Vai, amiga. É a mesma equipe que conversa. Se o Zack foi, por isso chamaram a Fernanda. Eu gostava tanto dele, pô. Vai que ele volta. Não volta. Ó, você viu que a Gisele tava chorando muito e você viu que a Vanessa também tava chorando muito, né? E que a produção tinha chamado ele e logo em seguida tinha chamado a Fernanda. Aí cortaram de novo. A gente ficou sem a imagem. Botaram de novo lá o vácuo. A gente ficou sem saber o que estava acontecendo. E aí, quando voltou, o Love estava malhando na academia junto com o Gilson. Aí mandaram um aviso, todo mundo para a sala. Nesse aviso, todo mundo para a sala, veio a confirmação oficial de que a Fernanda e o Zack haviam desistido da Fazenda. Olha aí este momento. A Fernanda deu Vocês conseguiram, seu desgraçado. Vocês conseguiram, seu desgraçado. Vocês conseguiram. Ó, vejam lá o que está escrito ali. O Zack e a Fernanda desistiram oficialmente da competição e não fazem mais parte da Fazenda, tá? Eles não mostraram, obviamente, essa parte toda pra gente, vocês estão vendo aí. Mas o Zé Love perdeu a cabeça, vocês já estão vendo aí que ele já queria partir pra cima do Sasha. Ele até falou, vocês conseguiram, tiraram mais 2 pessoas, vocês conseguiram aí e tal. O negócio foi assim piorando, o clima foi piorando mais ainda entre eles, ó. Ó, vocês percebem aí que ele vai pra cima ali. Aí o Gilson vai lá pra segurar. A Camila vai e segura o Zé Love também. O Sasha fica na dele, pleno.
Os meninos ficam na dele plenos ali também. Não caem na provocação do Zelov. A Gisele segura, o Gilson segura o Zelov também, tá? Todos eles seguram o Zelov ali para evitar, e o Sasha só fica olhando ali o que aconteceu. Aí você percebe que é isso que deixa o Zelov também chateado, porque ele fica a pé da vida e o Sasha tá na plenitude. O Sasha não se mexe. Isso é um tipo de coisa, assim, um tipo de provocação também, mas ao mesmo tempo é uma apatia. Eu não sei exatamente se o Sasha tá muito apático com relação ao que está acontecendo na casa, porque aí se ele estiver muito apático ao que tá acontecendo na casa, isso se encaixaria meio que uma depressão. Não acho que ele esteja com depressão, mas enfim, eu não posso julgar porque eu não sou especialista nisso. Mas quando uma pessoa fica assim sem muita expressão, ou ela tá sendo debochada, ou então ela tá realmente muito apática com o que tá acontecendo, tá meio ali numa depressão e não tá ligando pro mundo ao redor dela. Me parece assim que o Sasha, ele se enquadra muito nessa primeira. Ele tava debochando, mas ao mesmo tempo essa expressão apática dele também mostra o desinteresse dele com relação ao que estava acontecendo ali na casa. Você percebe aí pela cara do Yuri, pela cara dos meninos ali, que eles não têm reação nenhuma ali. Só o Yuri que começa mais uma provocação, que ele vai ali de novo, né? E começa a provocar. Vocês são filha da puta! Vocês destruíram o sonho, rapaz! Vocês destruíram o sonho! Vocês destruíram o sonho, seus desgraçados! Vocês não se cobraram! Sou filha da puta! E aí continuou a discussão ali, continuou tudo ali discutindo. Foi difícil esse momento em que eles ouviram a confirmação oficial de que a Fernanda e o Zack haviam desistido da fazenda, tá, gente? Foi assim, o clima pesou mais ainda. Já estava pesado, pesou mais ainda. O negócio foi tão complicado ali, gente, que eu até imaginei, né? Como é que eles iam fazer essa prova de fogo hoje? Como é que isso ia fazer? Uns minutos depois, né? Dessa vez eles não cortaram mais, já deixaram passar direto. O Love voltou pra academia lá, ficou malhando com o Gilson, malhou, ficou correndo na esteira por alguns minutos ali. Aí depois as meninas foram pro atendimento médico, a Flora foi, a Babi foi pro atendimento médico, ficaram lá por alguns minutos. Aí a Galisteu apareceu pouco depois para fazer o sorteio da prova de fogo. Mas olha como foi o clima. Você é porca e suja! Porca e suja! A quem você apoia? Quem gosta de mulher? A Vanessa gritando Fernanda pra mim foi mais engraçado nessa cena, gente. Desculpa, eu sei que é uma cena triste no contexto geral, mas a Fernanda, a Vanessa gritando Fernanda ali foi muito engraçado. Sério mesmo, tá, gente? Desculpa, mas foi engraçado. Aí depois disso tudo, o clima que já tava pesado, ficou pesadíssimo. Ai, gente, foi horrível de acompanhar isso tudo, né? Foi horrível. Aí a Adriane Galisteu entrou ali pra falar com eles. O negócio, eles estavam com uma cara de cu, sério mesmo, olha aí. Aí o Zelov tava nesse clima ali todo, acusando, botando o dedo ali pra cima. A Luana ficou ali sem nenhuma palavra, porque o Zelov tava acusando ela de ter sido culpada por isso e tal. Ficou assim um momento assim pesadíssimo. E isso pode até se voltar contra o Zelov em algum momento lá na frente, tá? Só sei que ficou pesadíssimo. Agora só falta... Aí lá na frente, lá no quarto, continuou ali as meninas caindo pra cima do Sasha de novo. Olha aí o que o Sasha falou depois da desistência do Zack e da Fernanda. E aí as torcidas ficaram em polvorosa aqui fora. Teve gente que concordou com o que ele falou. Teve gente que disse que tinha que ser assim mesmo.
Teve o pessoal do Zé Love dizendo, olha aí o plano que eles estão colocando em ação. Tirar mais uma pessoa ali pela desistência e não pelas vias normais, pelo rito normal. Olha só aí o que ele falou. Só tá faltando isso. Só tá faltando a expulsão desse cara, mano. Sasha e Yuri falam, só tá faltando o Zé Love, só tá faltando a expulsão desse cara. Aí depois ele fala também que quanto menos gente ali, melhor. Quanto menos pessoas ali, melhor. Que diminui a barulheira no ouvido dele. Melhor. Menos gente pra gritar no nosso ouvido. E só isso, gente, assim. Aí depois baixou o clima, né? A produção deu ali 1h30 e muita gente dormiu. Ele dormiu. A Luana dormiu, todos eles ali, tá? E a Adriane Galisteu entrou pra fazer o sorteio da prova de fogo. Olha a cara de cu que eles estavam. Então vamos lá, bora pro sorteio da prova de gente, fogo. Olha a cara de cu de todos eles ali. Não tinha um clima pra fazer essa prova. Olha a cara de cu. Olha a cara de cu de todos eles. Olha a cara de cu de quem não queria fazer essa prova, de quem não queria fazer de jeito nenhum esta prova, né? Uma cara de cu. Fim das contas, como é que foi que essa prova aconteceu, né? Os sorteados foram... O Yuri disse um pouquinho antes da prova que ele estava sentindo que dessa vez ele ia ganhar esta prova, que ele ia fazer esta prova, que ia dar tudo certo para ele, não sei o quê. O Yuri nem participou da prova, ele tirou a bolinha branca. 6 pessoas participaram da prova, tá? Dessas 6 pessoas que participaram da prova, elas tinham que tirar a bolinha vermelha. E aí, quem foi que tirou a bolinha vermelha? A Babi, o Fernando... Deixa eu pegar aqui as minhas anotações, tá? Porque nem eu sei de cabeça, assim, quem é que foi que tirou as bolinhas vermelhas. Tá rapidinho aqui o que foi que aconteceu nas bolinhas vermelhas, como foi esse sorteio. As bolinhas vermelhas, rapidinho aqui, tá? Bolinha vermelha. Quem pegou? Babi, Fernando, Luana, Albert, Camila e Flora. Quer dizer, o Juninho tinha pegado, tá? O Juninho que pegou a bolinha vermelha, só que como ele tinha feito a prova, ele basicamente precisava passar a bolinha dele para outra pessoa. Ele passou a bolinha dele para o Albert. Aí a Babi não queria fazer a prova porque ela tinha acabado de ser medicada, tá bom? E aí, como ela tinha acabado de ser medicada... ela sentiu que não tinha como fazer essa prova, tá? E aí, mas mesmo assim mandaram a roupa para eles fazerem a prova e ela foi fazer a prova. Você viu aí, né, que o Juninho deu a bola dele pro Albert e o Albert foi fazer a prova. E aí receberam lá, aí a Adriane Galisteu entrou no meio para avisar que a Babi e a Flora, como haviam recebido o atendimento médico, elas tinham ali a opção de ceder a bolinha delas para as outras pessoas, mas que as outras pessoas não iam fazer no lugar delas, tá? As outras pessoas iam ficar com a bolinha. E se ganhassem, o lampião era delas, não era representando ninguém. E aí a Babi decidiu dar a bolinha dela, porque ela não tinha condições de fazer a prova, e realmente, se ela estava muito grogue, ela não ia conseguir fazer aquela prova, porque era uma prova que exigia uma certa concentração e exigia uma certa habilidade, ela não ia conseguir. Então ela passou a bolinha dela pro Zé Love, e a Flora também estava medicada e ela não conseguiu fazer a prova. Também decidiu que ia passar a bolinha dela para outra pessoa e ela passou a bolinha dela para o Sidney, tá? E aí a prova final ficou definida dessa maneira. A prova final ficou com a Luana, o Fernando, a Babi, o Albert, o Love e o Sidney, tá bom? Foi isso aí o que aconteceu.
A Babi teve de ser carregada mesmo por todo mundo, porque ela estava se sentindo muito mal e não teve condições de fazer a prova. E vocês viram, né, que não tinha mesmo condições de fazer essa prova. Ela não ia conseguir fazer essa prova, porque essa era uma prova que exigia muito deles aí com relação a tudo isso, tá? Não tinha. Era impossível ela fazer essa prova. Impossível. No fim das contas, foi a melhor escolha. Ela passou a bolinha dela pro Zelov e o Zelov venceu a prova de fogo, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui do Zelov vencendo a prova de fogo. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dele aqui, vencendo a prova de fogo, pra gente registrar aqui como ficou a vitória do Zelov. E a Baia ficou com a... Deixa eu só trazer essa notícia aqui pra vocês, tá? A Baia ficou com a Camila, com o Albert, com o Fernando e com a Luana. Luana já escapou da votação essa semana, tá? A Luana não vai mais estar disponível para a votação. A Luana não vai mais aparecer e não vai mais aparecer e está ali na votação. Você não vai mais ver Luana ali sendo votada por ninguém. Você não vai mais ver a Luana ali no meio dessas coisas. Luana pode ser agora puxada da baia, tá? Muito provavelmente quem pegar o poder branco, o poder laranja, vai puxar a Luana ali para o Gilson escolher. E obviamente o Gilson vai botar a Luana na roça, que é o desejo deles, né? Vamos ver como isso vai acontecer agora. Deixa eu só procurar a imagem aqui do Zelov para a gente mostrar. E aí, lá no quarto, enquanto estava rolando a prova de fogo, a Babi detonou o Sasha, chamou ele de demônio, machista, agressor de mulheres, que ele merece ter a vida dele acabado, e disse que ele vai pagar por isso aqui fora, que a Fernanda vai comprovar isso tudo. Aí a Babi acusou a direção do programa de não ter visto isso direito, que vai rolar processo, que a Fernanda vai chegar lá na produção da Fazenda com a polícia e tal, e que ela espera que aconteça um escarcéu ali com relação a isso. E aí o Yuri revelou que seguranças, no momento que a gente estava sem as câmeras mostrando, que os seguranças precisaram entrar na sede para conter o clima pesado que estava ali, trancaram eles no quarto e deixaram o pessoal na sala. Diz que o clima ficou bastante pesado ali. E aí falam também que a Adriane Galisteu entrou, que não houve agressão, contou para todos eles que não teve nenhum problema com isso, e que ela foi bem ríspida quando falou que eles não acusassem ninguém sem provas, que eles não acusassem o nome e não envolvessem o programa e muito menos o nome dela em nenhuma confusão do tipo, tá? E deixa eu pegar aqui uma imagem do Zelov para vocês verem. O cara venceu a prova de fogo aí, já levou o lampião e agora a situação vai meio que dar uma mudada aqui, tá? Vamos ver como é que vai ficar esse jogo, vamos ver como as coisas vão andar. Acredito eu que esse jogo vai dar uma bela de uma virada agora, vamos ver como é que eles vão jogar esse jogo, como é que essas coisas vão acontecer, tá? Rapidinho, deixa eu só trocar aqui a imagem, deixa eu só colocar aqui a imagem para vocês verem, tá? Lá no Antenados, tá aqui, o Zelov venceu a prova de fogo, como vocês estão vendo aí. Zelov venceu esta prova. O Zelov agora já está ali com o poder de fogo na mão. Foi lá, conversou com a Babi, disse que era pelos dois que tinham sido desistidos da prova, da Fazenda. Provocou o Sasha ali. E pronto, foi isso aí o que aconteceu. Aí o Yuri agora disse que só tinham 15 pessoas ali disponíveis para serem votadas. Pois é, né, gente? A situação agora vai complicando ainda mais para eles, né? Vamos ver para onde as coisas vão agora na Fazenda, né?
Eu sei, gente, que eu fiquei o dia todo aqui acompanhando essa fazenda, eu fiquei o dia todo ali assistindo. O clima pesou e eu acho que a produção ali, só uma crítica que eu sempre falo com relação à fazenda, tá? A produção da fazenda, ela às vezes exagera e peca muito quando eles deixam o clima pesar demais. Eu sei que não é legal ficar interferindo no jogo toda hora, eu entendo isso. E eu acho que realmente não se deve interferir no jogo a todo momento. Mas também não se deve deixar o jogo disponível assim para eles lá dentro fazerem do jeito que eles quiserem. Eu acho que eles também precisam ter um certo controle, precisam fazer mais ou menos como o Boninho faz no BBB. Vocês estão passando do ponto, controle-se, contenha-se. Afastem-se, está ficando perigoso. Eu acho que se eles tivessem um pouquinho desses avisos ali, talvez a situação não saísse tanto do controle, né? Fica aí uma sugestão pro Carelli para evitar maiores problemas nas próximas temporadas, inclusive nessa. Isso não é tão difícil deles implantarem ali. Eles podiam muito bem botar uma pessoa ali para falar, afastem-se, tá ficando perigoso, evitem maiores problemas e tal. Eu acho que seria muito, mas muito produtivo e muito, mas muito menos problemático se eles fossem por esse caminho. Mas, né, vamos ver para onde o Carelli vai. Não sei se vai rolar uma dinâmica de apontamento hoje, né? Tá bem tarde, né? São 8 horas da noite aqui no meu relógio, 8h20. E pode ser que se role, vai rolar assim bem mais tarde. Então, mais tarde eu trago esse apontamento aí para vocês. Já vejo aí para onde as coisas estão indo. Já sei que o poder ficou ali na mão do Zelov, então já sei que de uma certa forma vai acontecer aquilo que eles querem que aconteça, né? Vão colocar o Yuri pelo fazendeiro, vão colocar ali o Gil, então o Sasha pelo mais votado da casa, vão colocar a Luana puxada da baia e certamente vão conseguir colocar os 4 ali na roça, e um deles provavelmente deve ir embora na quinta-feira, e um deles volta fazendeiro, mas um vai embora na quinta-feira, né? Vai ser assim uma mudança completa ali no jogo deles, né? Vai ser interessante a gente ver isso acontecendo, né? Mas enfim, a gente vai ter que acompanhar para saber. Vocês sabem, né? O Carelli tá vendo tudo e talvez ele dê um capote também para evitar perder um dos 4 ali de uma só vez. Daqui a pouco a gente tá de volta para acompanhar aí esse apontamento, tá certo? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.